Sejam bem-vindos ao Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, no nosso seminário virtual da Administração da Educação, cujo tema central é as novas competências do diretor escolar. Nós vamos tratar de um assunto muito importante, os instrumentos normativos que regem os profissionais que atuam no campo da gestão educacional. O primeiro destaque a ser feito a respeito do diretor da escola é que ele tem uma importância fundamental na organização e funcionamento da instituição escolar, em todos os seus aspectos: físico, sociopolítico, relacional, material, financeiro e pedagógico. A administração passa a ser direcionada pelos princípios da gestão empresarial. Aí vocês vão falar para mim, mas Aurora, a escola é uma empresa? Sim, vamos ver por quê. Ela não tem uma produtividade? Você não tem que fazer um controle? Não tem que ter uma eficácia e um sucesso? Isso são os princípios da gestão empresarial. Mas essa mudança, ela não se dá por acaso. Ela é própria do movimento do capital, que transforma todos os aspectos da vida humana em mercadoria, destinada à troca e, por consequência, transforma as relações humanas. Nos últimos anos, o termo gestão vem sendo utilizado para designar atividades administrativas. Na sua origem etimológica, o termo vem do latim gero, gestum, genere, e significa chamar para si, executar e gerar. Segundo o nosso querido Cury, vem de gestio, que por sua vez vem de genere, que significa trazer em si produzir. Assim, compreende-se claramente que a gestão não é só um ato de administrar um bem fora de si, mas é algo que traz para si porque nele está contido. Nesse sentido, o conteúdo deste bem é a própria capacidade da participação, sinal maior da democracia. A gestão assim pensada pode adquirir uma dimensão muito diferente daquela associada à ideia de comando. Isso significa que se pode administrar por meio do diálogo e do envolvimento do coletivo. Já é uma coisa que nós, educadores, nós fazemos o tempo todo. Porque nós temos sempre diálogos, tanto com a sua comunidade educacional, como os seus discentes, como os seus docentes e como os seus administrativos e terceirizados. Não é um fato novo para nós, só que nós não tínhamos colocado conceito a esse respeito. Agora nós colocamos. Então, nós vamos ver agora realmente quais são os instrumentos. Eu sempre digo que a legislação educacional ela é uma letra de sopinhas. O que acontece? Nós vamos começar com a Constituição Federal, que ela tem os seus artigos específicos sobre ele, do 215, 205 ao 214. Vamos passear um pouquinho pelo Código Civil Brasileiro, onde nós vamos ver os contratos. Mas antes do contrato, nós vamos ver as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Passeando ainda pelo Código Civil, nós temos dentro, e que também é bem interessante, nós temos o Código do Consumidor. O que você pode fazer, o que o seu consumidor, qual é o tipo de serviço, a prestação de serviço que você vai dar, como é feito este contrato de matrícula. E com o contrato de matrícula, nós vamos para a Lei 9870, de 1999, que é a da anuidades escolares, mais conhecida como a Lei do Calote. Mas, com tudo isso, nós temos o nosso livro de cabeceira, a Lei 93/94 de 96, que é a nossa LDB. Aí, voltando para a parte da legislação comum, nós temos o Código Penal Brasileiro, temos específico o Plano Nacional de Educação, temos a BNCC, temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos o Estatuto do Idoso e temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a LDB. A LDB ela foi criada em 96, no dia 25 de dezembro de 1996. Ela tem 9 títulos
5 capítulos e 92 artigos. O primeiro capítulo dela fala sobre educação, o segundo sobre os princípios e fins educacionais, o terceiro sobre a educação e o direito de educar, do direito à educação e o dever de educar. O quarto fala da organização da educação nacional. E vamos agora, dentro desse tudo, dentro dessa toda essa parte da LDB, nós ainda temos quando ele fala na organização educacional, ele fala da proposta pedagógica. O que é a proposta pedagógica? É um documento de referência, porque é por meio dela que toda a sua comunidade escolar exerce a sua autonomia financeira, administrativa e pedagógica. Temos também, dentro dessa proposta, ela tem que ter uma revisão periódica. E nós temos 4 perguntinhas-chave. Quem somos, onde queremos chegar, como atingir o objetivo e o que fazer. Dever de casa para vocês. Peguem a sua proposta e vejam se vocês conseguem responder essas 4 perguntinhas. Fora isso, vocês, como gestores, têm que saber administrar o pessoal e os seus recursos materiais e financeiros. Você pode ter um levantamento de fundos, uma análise de funções, a descrição dos cargos, qual é a avaliação do cargo, qual é a sua política salarial, a pesquisa salarial, a estrutura dos cargos e salários, a política de movimentação e o enquadramento. Temos também que cumprir o cumprimento dos dias letivos e hora-aula. E isso está dentro do cumprimento do plano de trabalho de cada docente. E esse plano de trabalho de cada docente é simplesmente o nosso plano de aula. Você tem o professor. O que ocorre dentro da sua sala? Qual é a passagem do sonho para a realidade, da teoria para a prática, da prática para a teoria? Porque é na sala de aula que se dá o processo da socialização e do conhecimento. Gente, isso é muito importante. Vamos trabalhar com o plano de trabalho de cada docente, o nosso plano de aula. Ah, mas isso é o coordenador que cobra dos docentes. Mas você, como gestor, você tem que conhecer a sua instituição como um todo. Em vez de você ficar sentado na sua sala na hora do intervalo, dá uma passeada pelo seu colégio. De vez em quando, sai da sua sala e vai ver uma aula do seu professor. Chega assim como quem não quer nada, senta, escuta a aula do seu professor e depois converse com o seu professor. Olha, parabéns, a aula foi muito boa, mas eu acho que você pode melhorar um pouco a isso. Vocês têm todo o jeitinho de falar isso. Voltando aos instrumentos, nós temos 2 instrumentos principais, que eles provêm o meio para a recuperação dos alunos, a proposta e o regimento. A proposta pedagógica e o regimento escolar. Elas têm que estar unidas, elas têm que estar conversando entre si. A sua proposta está assim, o seu regimento está assim, dê uma olhada nos 2. Fora isso é a coisa mais importante, você tem que se articular com as famílias e com a comunidade educacional. Não vejo nada demais, uma vez ou outra, o diretor, você como diretor, chegar na porta do colégio e receber as suas crianças. Ai, Aurora, mas eu sou muito ocupado. Mas você não acha que vai ter uma parte mais familiar, uma parte mais um aconchego maior, se você fizer isso recebendo seus pais e suas crianças na porta do colégio? Ou então, promover assim eventos onde você receba sempre. Você é quem idealizou a festa. Os seus visitantes você tem que receber. Nas suas casas, vocês não recebem seus visitantes? Vocês têm que fazer a mesma coisa na escola. Você tem que informar a frequência, o rendimento dos alunos e a execução da proposta pedagógica da escola. Ah, Aurora, mas isso é uma coisa óbvia. Sim, só que ela tem uma legislação a esse respeito, que é a 12.013, de 6 de agosto de 2009. Nós também temos outra, notificar o Conselho Tutelar sobre o aluno que apresentem faltas acima do percentual permitido em lei. Ah, mas nós estamos em época de pandemia e nós estamos usando as aulas remotas. Mas as aulas remotas também têm frequência.
Mas eu não vou fazer isso, que eu vou perder o pai e vou perder o aluno. Mas se o conselho tutelar sabe que você foi omisso nisso, senhor diretor, você vai responder um processo e você vai ser conduzido a, ao juizado de menores para que vocês prestem esclarecimentos do que você não fez isso. Também você tem que promover medidas de conscientização e de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, e especialmente a intimidação sistemática, o bullying. É a Lei 13.663, de 14 de maio de 2018. É obrigação do colégio informar ao Conselho Tutelar e ao juizado qualquer anormalidade com a criança. Obrigação de vocês. Mas o pai vai vir em cima de mim. É melhor o pai vir reclamar com você e você pedir uma desculpa dizendo que, por precaução, o colégio resolveu fazer isso, do que numa negligência acontecer uma coisa maior para os seus alunos. Promover medidas de conscientização do bullying, ela é importantíssima. Vocês estarem sempre falando sobre bullying é uma coisa importantíssima. É uma coisa que vocês têm que falar sempre com os seus alunos. Porque você dando essa voltinha dentro na hora do intervalo, muitas vezes você pode ver coisas que você não estava querendo ver. Como o aluno está sofrendo bullying, como o aluno está sendo distanciado de toda a sua turma. E cabe a você, como gestor, e com os seus coordenadores, de estarem sempre vigilando toda essa parte. Estabelecer a cultura da paz nas escolas. Isso é muito bonito. Isso vocês podem fazer o tempo todo também. Outra coisa também é promover o ambiente escolar seguro com a prevenção e enfrentamento ao uso de droga e das suas dependências. Essa lei é a 13.840, de 5 de junho de 2019. Outra lei também importantíssima é a Lei 13.722, de 4 de outubro de 2018, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensinos públicos e privados da educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Primeiros socorros no espaço escolar. Isso é importantíssimo, porque principalmente quem trabalha com infantil. Nós temos também a parte que vocês têm que colaborar, principalmente isso, colaboração com as atividades da articulação com da escola, com a família e com a comunidade, com os seus docentes e discentes. Mas o coordenador já faz isso, mas é uma das suas tarefas, essa união entre todas as comunidades, tanto a comunidade educacional, família, como a comunidade escolar. Qualquer problema que tenha na escola, por mais que seus coordenadores eles resolvam todos os problemas, você, como gestor, você tem que estar a par de tudo. Muitas dúvidas vão surgir o tempo todo. Vocês podem ter certeza que muitas dúvidas vão surgir. É uma coisa assim que vocês vão ter o tempo todo. Para isso, nós estaremos sempre aqui ajudando vocês. Lembre-se que qualquer coisa que aconteça, entre em contato com o Conselho Tutelar. Vou dar outro deverzinho de casa para vocês. Peguem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto do Idoso e leiam um pouco sobre a parte de educação. Cada um tem uma parte específica sobre isso. Crianças, ainda tem o Estatuto da Juventude, que eu não coloquei aqui, que são aqueles jovens dos 18 até os 29 anos. Lembre-se que o nosso aluno do terceiro ano do ensino médio, eles estão saindo não com adultos, mas como jovens. Lembre-se que seu contrato de prestação de serviço, quando eles completam 18 anos, eles têm toda a parte pedagógica, a responsabilidade é deles. Eu sempre falo isso, mas eu vou ser sempre chata para falar isso. Olhem bem se o contrato de prestação de serviço de vocês tem contratante pedagógico e contratante financeiro,
Muitas vezes o pai ou a mãe, ou o responsável, tem, eu vou botar assim o mesmo. Não, ele tem que preencher todos os dados do contratante pedagógico, como os dados do contratante financeiro. Por quê? Caso o aluno esteja maior de idade, no terceiro ano, se ele colocar o contratante pedagógico e o mesmo acima, o que vai acontecer? O contratante pedagógico deixa de ser o seu responsável, papai, mãe, tio, vovô, tutor, para ser o próprio aluno. E se ele colocar o mesmo, quem é o responsável financeiro será também o próprio aluno. Pense um pouquinho a respeito disso. Nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas que vocês precisarem. Sei que isso é uma coisa que vai surgir o tempo todo para vocês, mas contem conosco, com o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, que estaremos sempre perto de você. Vou deixar uma pequena frase. O aluno é como uma pequena semente que deve ser plantada e cuidada para germinar e dar bons frutos. O professor é como um agricultor que vê na semente a esperança que proverá às necessidades da sociedade. Luiz Alves. Ainda digo mais, o gestor, ele também é um agricultor, porque ele coloca a sementinha ali, não só do aluno, mas do aluno, do docente, do administrativo e do terceirizado. Todos esses aqui são a sementinha que você, como gestor, ele vai plantar, vai germinar e vão dar bons frutos. Tenho certeza disso, que você vai saber colher, vai ser aquele agricultor que vai olhar, nossa, eu preciso molhar mais um pouquinho aqui. Nossa, aqui está encharcado, eu vou deixar de molhar um pouquinho para ele poder germinar. Muito obrigada mesmo. Com muita saúde para todos vocês e até um breve retorno.